Vamos a mais uma aula de biologia. Desta vez discutiremos as características gerais do filo da divisão ou filo Gymnospermas. Mais uma vez eu usarei os meus slides como suporte para esta aula. Esses slides, vou relembrar, foram usados por mim em minhas aulas de biologia na FASEX, para quem eu destino essa videoaula. Nessa aula em especial, eu tracei aqui, eu elenquei alguns objetivos que os alunos podem reler, na verdade, eu acredito que todos já tenham lido, podem reler para identificar os objetivos da aula sobre as gimnospermas. Então, isso aqui está nos slides, vocês podem ler e passaremos ao estudo específico das gimnospermas. Então, gimnospermas são plantas conhecidas como araucárias ou pinheiro do Paraná, no Brasil, e no hemisfério norte, nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma planta muito conhecida também, que é a sequoia. São plantas de porte gigantesco. Vamos observar aqui a etimologia do termo gimnosperma. Gimno significa nua ou nu, e esperma significa semente. Então, gimnosperma significa semente nua. Essa característica significa que a planta tem semente, mas a semente não está revestida por um fruto. Por isso, chamou-se, os botânicos denominaram de gimnosperma, essas plantas que têm sementes sem fruto. Atualmente existem cerca de 800 espécies. É um número muito pequeno quando comparado com o número de plantas angiospermas, que são as plantas com flores. As gimnospermas, assim como as pteridófitas, são plantas vasculares, são plantas cormófitas, vasculares porque possuem vasos transportadores de seiva. O xilema transporta seiva bruta, água e sais, e o floema que transporta seiva elaborada, os produtos da folha, como, por exemplo, glicose, hormônios, e ele flui da folha para a raiz, enquanto a seiva bruta, que é transportada pelo xilema, flui da raiz para o caule, ou para a folha. São cormófitas, quer dizer, tem raiz, caule e folha. Essa característica já tinha aparecido nas plantas pteridófitas e permanece nas gimnospermas. E são espermatófitas, que é uma grande novidade evolutiva no sentido de tornar as plantas organismos cada vez mais terrestres e menos dependentes da água para a sua sobrevivência. Bem, a briófita e a pteridófita, elas são apenas esporófitas, ainda não possuem sementes. E outra grande novidade é o fato de elas serem fanerógamas, porque pela primeira vez aparecem plantas com ramos reprodutores visíveis, que no caso da gimnosperma, esses ramos recebem o nome de estróbilos ou cones, ou também pinhas. Por isso eu tenho o nome de pinheiro. Pinheiro é quem produz pinha. A pinha é um ramo, é uma estrutura reprodutora dessas plantas. A maioria dessas plantas vivem nas regiões subtropicais, que são regiões menos iluminadas do planeta, e possuem um clima frio. Então elas são adaptadas para o clima frio. Lembremos que o pinheiro do Paraná é abundante na região sul do Brasil. Os fósseis mais antigos da gimnosperma datam de aproximadamente 350 milhões de anos. A maioria das espécies de angiosperma pertencem ao grupo das coníferas. Conífera significa possuidora de cones, como por exemplo mamíferos, possuidores de mama, poríferos, possuidores de poros, coníferas, possuidores de cone. O que eu diria que essas plantas já comentei que no Brasil são mais encontradas na região sul, é o pinheiro do Paraná e a sequoia do hemisfério norte.
Aqui eu tenho a imagem de uma gimnosperma. Aqui uma sequoia norte-americana. Vemos que o porte é um portão gigantesco que uma árvore, um carro passa por dentro do tronco, do caule, sem maiores perigos de bater. Aqui eu tenho imagens das sementes da araucária, do pinheiro do Paraná, que é chamado de pinhão e é comestível. Nessa outra imagem eu tenho o estróbilo ou pinha. Gostaria de lembrar que a pinha aqui não é uma fruta. A pinha é um conjunto de folhas adaptadas para a reprodução. Essas plantas, o pinheiro, foram muito explorados para a extração de madeira. Isso quase levou à extinção da floresta de pinheiro, a chamada mata de araucária. Hoje deve estar reduzida a aproximadamente 6 ou 7% da floresta original. Então, e outra importância dessa planta é a semente, que é comestível. Já mencionei esse fato no slide anterior. Portanto, foram bastante exploradas no Brasil para extração de madeira, para a produção de papel, por exemplo, e a semente é comestível. As folhas possuem folhas adaptadas para a reprodução, chamada esporófilas, que possuem esporângio. O esporângio é a estrutura que produz esporo. Então, os esporângios estão nas folhas e que estão reunidas em estruturas chamadas estróbilos. Então, folhas reunidas que são chamadas produzem uma estrutura chamada de estróbilo. E nessas folhas estão os esporângios, são as estruturas produtoras de esporos. Ok, vamos adiante. Possui folhas modificadas, reprodução. Possui folhas modificadas, eu acabei de falar agora há pouco no slide anterior, chamada esporófila, que produzem microesporos que formam o grão de pólen. O grão de pólen, que é o gametófito masculino. Aqui eu diria que é uma outra grande novidade, porque a presença de pólens. Briófitas e pteridófitas não possuem pólens. Os pólens apareceram pela primeira vez nas plantas gimnospermas. E gostaria de chamar a atenção do aluno que o gametófito, o grão de pólen, não é uma célula. O grão de pólen é o gametófito masculino. Portanto, ele vai produzir o gameta masculino. E também possuem folhas esporófilas que geram o macroesporo, que dá origem ao gametófito feminino. Então, tanto o gametófito feminino quanto o gametófito masculino têm origem a partir das folhas esporófilas. O pinheiro do Paraná, quando eu olho para o pinheiro, eu vejo um esporófito, que é a fase dominante, a fase esporófita. E, como nós sabemos, os esporófitos são 2N. Isso nós já vimos nas aulas sobre briófitas e sobre pteridófitas. O pinheiro é uma planta 2N, é um esporófito. Possui um par de cromossomos, um par de cromossomos de cada tipo. Nossas células do corpo humano as células que compõem o corpo humano são células 2N, diploides. E os espermatozoides e óvulos são haploides, porque possuem apenas metade do número de cromossomos tipo da espécie. O pinheiro do Paraná é uma planta monóica, quer dizer, hermafrodita. Aqui eu cometi uma falhazinha, coloquei que disse que elas apresentavam sexo separado. Se ela é monóica, significa que tem os dois sexos na mesma planta. Formação do grão de pólen. Lembremos que o pólen é o gametófito masculino jovem. Aqui eu tenho algumas imagens de pólenes. E vamos ver, principalmente eu vou passar esse slide aqui, porque vamos entender melhor a formação do grão de pólen a partir de uma imagem. O texto está lá nos slides, os alunos podem recorrer ao slide e ler o texto, mas vamos aqui à imagem que facilita o entendimento de como se forma o grão de pólen. Aqui eu tenho um estróbilo, inclusive alguém parece estar batendo, sacudindo, que ele está deixando cair aqui os pólen. No pólen eu tenho no estróbilo eu tenho essa folha aqui modificada, que é o microesporófilo.
No seu interior, eu tenho o microesporângio, com microesporócitos 2N. 2N quer dizer diploide. E no interior desse esporângio, eu tenho os chamados microesporócitos, células também 2N. O microesporócito sofre meiose, quer dizer, divisão meiose ou divisão meiótica, é aquela divisão em que a célula reduz pela metade o número de cromossomos. Então, o microesporócito é 2N. E a célula que surge a partir de sua divisão é uma célula N, porque a divisão foi meiótica. E forma 4, cada microesporócito forma 4 microesporos. Cada microesporto evolui e forma um grão de pólen. O grão de pólen nas gimnospermas, na maioria das espécies, ela tem uma estrutura, um prolongamento em forma de asa, que vai fazer com que o esporo, ou com que o grão de pólen, ele migre de um estróbilo masculino até um estróbilo feminino. Esse transporte do grão de pólen nós chamaremos de polinização. Portanto, a polinização é através do vento, e os botânicos chamam essa polinização de polinização anemófila. Aqui vai me interessar dois tipos de célula que existem nesse grão de pólen. Vai me interessar a célula do tubo, que vai gerar o tubo polínico, que vai transportar o gameta masculino. E a célula geradora, que vai gerar os gametas. Então, quando esse grão de pólen cai no estróbilo feminino, a célula do tubo se dilata, formando o tubo polínico. Aqui eu tenho o núcleo do tubo polínico, núcleo da célula do tubo polínico, e aqui eu tenho a célula espermatogênica. Essa célula vai gerar os gametas. Gênica quer dizer gênese, origem. Então, essa célula vai originar os gametas e essas outras células se degenerarão. Aqui, as células espermáticas, que são os gametas masculinos. Um vai degenerar e o outro vai fecundar o gameta feminino, que, como nós já vimos nas aulas de pteridófito e briófito, é chamado de oosfera. Vamos lembrar que na briófito e na pteridófito, o gameta masculino, ele é móvel, ele tem uma estrutura natatória, que são os flagelos, e que eles dependem da água para fecundar a oosfera. Aqui não. Agora, a partir das gimnospermas, o gameta se transporta no interior do tubo polínico, e isso tornou essas plantas independentes da água para a fecundação. Briófita e pteridófita dependem da água para a fecundação. Gimnospermas, não, porque o gameta masculino é imóvel, mas é transportado no interior do tubo polínico. O grande significado, a grande importância do tubo polínico é que tornou as plantas independentes da água para a fecundação. A polinização, como já falei no slide anterior, que é o transporte do grão de pólen, aqui está os grãos de pólen. O transporte do grão de pólen ocorre através do vento. Então, a polinização é anemófila. Anemo quer dizer vento em grego e fila quer dizer amigo. Então, a polinização que se dá através do vento. Quando a planta é polinizada através do vento, ocorre um grande número de perdas de pólens, porque são jogados ao ar e muitos não vão atingir o seu objetivo, que é chegar até o estróbilo feminino. Para compensar, normalmente essas plantas produzem um grande número de pólens, para compensar a perda. E uma outra consequência da polinização anemófila é que as plantas que são polinizadas através do vento, elas estão muito próximas umas das outras, para facilitar essa polinização. Por isso, onde vemos uma araucária, normalmente temos uma floresta de araucária. A araucária isolada uma da outra, ela tem uma perspectiva muito pequena de se reproduzir. Vamos agora ver com um pouco mais de detalhes a formação do gametófito feminino. Nos cones, também chamado de pinhas,
Existem folhas modificadas, que são os megasporófilas, que contêm os megaesporângios ou óvulos. Então, isso aqui vamos ver melhor com a gravura. Vamos ao slide seguinte. Formação do gametófito feminino. Então, tem aqui a célula-mãe. Eu tenho aqui o megaesporângio. Essa célula vai sofrer célula-mãe do megaesporófito, que é uma célula do megaesporófito. Essa célula é uma célula 2N, que sofre meiose e gera 4 macrósporos. 3 degeneram e apenas um sobrevive. Essa célula sobrevivente, ela está aqui em volta do integumento, também chamado de tegumento. Aqui eu tenho uma abertura, que já aparece aqui, que é a micrópila. É por aqui é aqui onde vai cair o grão de pólen e vai se dilatar, formando o tubo polênico, que conduzirá o gameta masculino até o gameta feminino, que ainda não aparece nesse slide. Ele ainda não se formou. Aqui eu tenho um megaprótalo. E no interior do megaprótalo vai se formar o arquegônio com a oosfera. O arquegônio é o órgão feminino dentro do qual se forma o gameta feminino, que é a oosfera. Aqui eu tenho o óvulo. Quando a oosfera for fecundada, esse óvulo vai se transformar na semente, que é uma grande novidade adaptativa das gimnospermas. Vamos observar aqui o ciclo das gimnospermas. Como em todas as plantas, o ciclo é sempre metagênico. Metagênico por quê? Porque eu tenho uma fase gametófita e uma fase esporófita. Uma fase sexuada, que é a gametófita, e uma fase assexuada, que é a esporófita. A fase gametófita é N e a fase esporófita é 2N, ou seja, diplôide. Vamos começar aqui o ciclo através da formação do... Vamos começar pelo estróbilo masculino. Aqui está o estróbilo, ou cone, também chamado de pinha. Nele encontramos os microesporângios, são folhas modificadas. Encontramos os microesporângios, que são células. No interior dos microesporângios encontramos as células-mãe do micrósporos, 2N. A célula sofre meiose, produz aqui 4 micrósporos N, cada um evolui e se transforma no grão de pólen. O grão de pólen com sua estrutura alada, com a célula do tubo, que vai formar o tubo polênico, e com a célula geradora, que vai produzir os gametas. São 2 gametas, mas um degenera-se. Só um fecunda a oosfera. Esse grão de pólen é transportado através do vento, ou seja, de forma anemófila, até o estróbilo feminino. Vamos ver o que acontece aqui no interior do estróbilo feminino. Estróbilo feminino, o óvulo. Lembrar que óvulo nas plantas não corresponde a uma célula, como acontece nos animais. O óvulo aqui é uma estrutura que contém várias células. Eu tenho aqui uma escama. Deixa eu achar o meu mouse. A escama. O óvulo, que vai se transformar na semente. A micrópila, por onde o grão de pólen vai se transformar, onde o grão de pólen vai cair e se transformar no tubo polênico e levar o gameta masculino. Aqui eu tenho a célula-mãe do megásporo, que vai sofrer meiose e vai gerar 4 células, que vai gerar o megásporo, que sofre meiose e vai produzir aqui a oosfera. Sofre meiose? Não, sofre mitose, podendo gerar mais de uma oosfera. O grão de pólen trazido pelo vento cai na micrópila. Aqui há substâncias que facilitam a adesão, a sua adesão. Ele se dilata e gera o tubo polênico, dentro do qual é conduzido o gameta masculino. O gameta masculino
os núcleos espermáticos fecundam a oosfera. E aí essa oosfera fecundada vai sofrer mitose e vai gerar um embrião. E o óvulo vai se transformar na semente. Importância da semente. A semente é uma inovação adaptativa da gimnosperma que merece grande atenção. Por quê? Porque a semente protege o embrião contra choques mecânicos, uma pancada. Aqui eu tenho uma casca resistente, um tegumento, que protege o embrião aqui em seu interior. Enquanto a planta não germina, enquanto o embrião não germina, ele está protegido. Tegumento, eu tenho o embrião, eu tenho o endosperma primário, ou álbume, que é uma substância haploide que alimenta o embrião. Além disso, eu gostaria de complementar dizendo que a semente ela tem mais um mecanismo importante, que é o de dormência. Uma semente normalmente está dormente. A quebra da dormência ocorre quando o embrião retoma o seu crescimento. Ele aqui está em estado latente. Quando ele retoma o crescimento e rompe a casca, caracterizando a germinação. Mas, de toda forma, a dormência é uma proteção, porque impede que o embrião germine, que a semente germine, em condições inadequadas. Cada espécie tem a sua forma de quebra de dormência, que são formas que vão facilitar ela existe para facilitar a sobrevivência do embrião. Vamos tomar como exemplo as plantas aqui no Nordeste brasileiro. Elas germinam no inverno. Então a água é quem quebra essa dormência, porque é o período do ano que tem água, que permite a sobrevivência da planta jovem. Imaginemos que essa planta germinasse no verão, onde não há muita disponibilidade de água. O embrião estaria fadado, a planta jovem estaria fadada à morte. Aqui eu tenho alguns outros exemplos de gimnosperma. Eu já tinha falado da araucária, o pinheiro do Paraná. E aqui eu falei também da sequoia. E aqui eu tenho uma planta que nós encontramos nos jardins aqui na nossa cidade de Natal, chamada de sica. E muita gente nunca atentou para o fato de que elas são gimnospermas. Vamos concluir essa aula falando das inovações aqui, das inovações evolutivas da gimnosperma. A gimnosperma é uma planta espermatófita, portanto, tem sementes. A semente é uma forma de proteção do embrião. Ela contém o embrião contém alimentos. O endosperma está protegido por uma casca, um tegumento. Também tem a capacidade de promover a dispersão da espécie. A espécie passa a germinar, as sementes germinam em lugares distantes da planta-mãe. Vimos ainda que essa planta produz pólens, que os pólens, ao cair no estróbilo e invadir o óvulo a partir da micrópila, ele se transforma em tubo polínico e o tubo polínico tornou essas plantas independentes da água para fecundação. São plantas fanerógamas, porque já possuem estruturas reprodutoras visíveis, que são caracterizadas pela pinha, ou estróbilo, ou também conhecido como estróbilo, pinha, ou cones. E era isso. Espero que tenha colaborado com o aprendizado. E até a próxima aula sobre angiospermas.